Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast do Mulheres no E-Commerce. E hoje estamos trazendo uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito gente fina, que eu acabei de conhecer, mas a gente já trocou várias figurinhas aqui. A Jéssica Bonillo, ela tem experiência de 14 anos já no mercado digital e 12 anos já focados só em e-commerce. Gerenciou operações completas de e-commerce desde 2018, atua como consultora de e-commerce na Ecom Razão, empresa dela, ela vai falar um pouquinho sobre isso também. E hoje vamos falar sobre sua carreira. E certamente vocês já devem ter se perguntado onde e quando se faz necessário ter uma consultoria de e-commerce. Eu agradeço muito a sua presença com a gente aqui hoje e eu queria que você iniciasse contando um pouquinho sobre a sua jornada, sobre a sua carreira e como você chegou na sua empresa hoje. Ai, legal. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, batendo esse papo com você e especialmente com mulheres no e-commerce. Eu acho que a gente tem uma caminhada legal aí para conquistar ainda no mercado, né? E minha carreira ela começou, enfim, eu comecei a trabalhar novinha, trabalhei de vendedora, de várias coisas diferentes, mas dentro do mercado digital eu estava no último ano da graduação e, por sorte, então eu já entrei logo direto no mercado digital, em uma agência de publicidade, né, trabalhando com mídia e planejamento. E aí, um tempinho depois, eu comecei a trabalhar com e-commerce. Então, por sorte, também acabei caindo no e-commerce. E aí passei por algumas empresas, né, Shoe Stock, o Que Vestir, Grupo Afit, que tem a Artwalk, Authentic Fit, Magic Fit, e fiquei durante um período maior na última empresa que eu passei, né? Então, lá gerenciei 3 lojas virtuais ao mesmo tempo, equipe, enfim, a dinâmica do e-commerce, diversos parceiros de diversas áreas. E aí chegou um momento que eu senti que eu precisava dar uma inovada no que estava acontecendo na minha vida. Então, eu resolvi passar um tempo na África do Sul. Fiquei 6 meses na África do Sul, né? E lá eu já comecei a trabalhar remotamente, ajudando a implementar uma loja virtual. Então, foi aí que nasceu a consultora, né? Então, eu não mirei na consultoria. Eu sabia que eu queria algum modelo de trabalho diferente para mim do que o corporativo estava me oferecendo. E aí as coisas foram acontecendo. Então, no fim das... Desculpa te cortar, Imagina. acabei te cortando. Mas, no fim das contas, você linkou a sua viagem internacional e a questão de aprender o inglês, a questão de... chegando lá eu me viro. Como que foi isso? A África do Sul ela veio com um planejamento muito forte assim, para mim, porque, né, a gente precisa pagar as contas que o intercâmbio tem e é uma experiência fora do país tem, né? Então, me planejei durante bastante tempo para fazer essa viagem e para conseguir passar um tempo lá sem muita preocupação, né? Então, eu consegui ficar 6 meses lá. Com planejamento, aí vendi carro, tentei reduzir a minha vida material a 2 malas, não consegui, foi um pouquinho mais que 2 malas. Não mochileira, quase uma mochileira. Adoro estilo mochileiro, mas acabei deixando algumas coisinhas na casa da minha mãe, né, para ir viajar. E aí eu não sabia o que ia acontecer depois. Eu sabia que eu queria tirar esse tempo, aprender o inglês, que para mim ainda era um nível muito básico. Mas aí eu também comecei a considerar o inglês não como uma vantagem profissional, mas como algo que poderia me trazer outras experiências de vida. Então, falar um outro idioma acaba te possibilitando conectar com outras histórias que só o português ele tem uma restrição ali, né? Não é Nossa, muita... que perfeita, porque a maioria vai em busca da carreira, das empresas globais, né? Então, é legal isso, é um insight diferente, né? Você querer conectar a histórias, a culturas, né? Pensar no inglês dessa forma, até mesmo porque você já queria ser empreendedora, você não queria mais estar dentro de uma empresa global, por exemplo, né? Exatamente. E isso me facilitou muito para aprender lá, né? Então, por eu não ter aquela obrigação, aquele objetivo totalmente profissional, aquela coisa mais
quadradinha, vamos dizer assim, parece que a língua fluiu melhor assim para mim, o inglês fluiu melhor para mim, por causa dessa questão de querer ampliar meu horizonte, não só profissional, mas de histórias de vida, né? E aí, então, eu me programei para ficar 6 meses lá, não sabia o que ia acontecer da minha vida quando eu voltasse, fiz uma pequena reserva financeira para eu conseguir sobreviver quando eu voltasse. Coisas, né, que o CLT te possibilitou. Com certeza. Assim, o CLT, a gente tem algumas visões sobre ele, né? Mas é um caminho importante para muita gente, e a maioria da população que trabalha fora, enfim, é através do CLT. Então, é um modelo extremamente importante para a gente, né? Eu não estou nesse modelo hoje, mas também não sei se um dia volto ou se não volto. Por enquanto, não. Por enquanto, eu estou fora dele. Por enquanto, você está se dando bem aí nas consultorias. Por enquanto, tá rolando bem. Já tem 3 anos, né? E aí, enquanto eu estava na África do Sul, surgiu um projeto, então, para auxiliar nessa implementação de e-commerce, que não estava planejado e que me ajudou financeiramente também e acabou me direcionando para essa carreira de consultora. Mas contando um pouquinho sobre isso, a sua carreira profissional, ela se pautou muito em cima do e-commerce de moda? Sim, que foi uma coincidência. Olha, então, porque você falou as marcas e aí me veio algumas marcas de roupa na cabeça, né? De roupas, né? E calçadista também. Então, uma coisa foi puxando a outra. Claro que quando você tem experiência em um segmento, outros players daquele segmento acabam se interessando mais por você, porque você já tem uma bagagem. Então, foi muita coisa voltada para a moda. E agora, como consultora, então, eu estou ampliando o meu leque aí de segmentos que eu atuo, né? Mas boa parte da minha carreira enquanto funcionária assim, foi dentro de moda. E aí foi graças ao seu networking dentro do ramo de moda, do e-commerce de moda, que te levou a esse job na África do Sul. A África do Sul foi uma decisão de viagem minha, né? Não foi específica para fazer algo de trabalho, mas aí esse job que surgiu enquanto eu estava lá foi sim por causa da experiência calçadista até, né? Então foi um outro player concorrente que queria que eu fosse trabalhar lá. Eu falei, olha, trabalhar diretamente dentro da empresa não vai dar porque eu vou morar fora. Mas se você quiser tentar, a gente faz uma experiência à distância. Então lá em 2018, quando o trabalho remoto ainda não era muito comum, então eu já estava tentando essa experiência aí de atuar até em outro fuso horário e tal. E foi muito legal. Foi muito importante para eu também entender como que eu funcionava nesse modelo. E adorei, né? Então, nossa, que legal. Mas, e quantas horas era de fuso horário? 4 horas, se não me engano. Até que nem tanto, 4 né? ou 5, Era uma diferença dessa, então eu não precisava... Não precisava acordar fazendo 3 da manhã. Fazendo reunião de madrugada, não. Então, dava para encaixar bem. Basicamente, como que você iniciou estruturando o seu processo de consultoria? Surgiu através dessa oportunidade, né, de atuar longe da empresa. Enquanto eu estava também dentro dos e-commerces que eu gerenciava, eu tive contato com outros consultores também, então eu já conhecia um pouco do modelo de trabalho. Já teve gestor meu que virou consultor, depois também, um consultor bem conhecido por aí. Então, eu tinha um contato já com consultoria, mesmo não sendo consultora. E aí, a partir do momento que eu vi que eu conseguia gerenciar projetos sem estar alocada dentro de um lugar, eu fui criando o meu modelo. E que, claro, carrega muito da minha experiência, carrega muito da minha visão de e-commerce. Então, cada consultor tem seu modo aí de trabalhar, o que prioriza, né? São pessoas e experiências diferentes, e aí eu fui criando meu modelo. Legal. E dentro do seu modelo, hoje, quais são as empresas que você busca atuar? Hoje eu atendo muito PME, né, pequenas e médias empresas, que eu acredito que são as empresas que têm um perfil que mais precisam de uma consultoria. Porque, normalmente, um cenário que eu vejo muito a empresa ela já existe, por exemplo, um varejista ele já tem a loja física, as lojas físicas, e aí ele ingressa no e-commerce, só que ele tem aquela equipe que ainda não tem uma experiência dentro do mercado digital, que tem a experiência do negócio dele, que é importantíssima, essencial, né?
mas não tem a visão ainda do digital, das peculiaridades do digital. Então, eu acredito que, nesse cenário, a consultoria ela faz mais sentido. Por quê? Porque ela traz a bagagem que ela possui e consegue direcionar processos, pessoas, através de capacitação, a estratégia. Então, com a visão de uma pessoa que trabalhou numa grande empresa, você tem uma meta, né? Você consegue enxergar uma meta onde o PME pode chegar. Exatamente. Então, a gente tem uma visão mais ampla do que é possível fazer dentro de cada operação e ajudar a estruturar aquilo. Então, às vezes, a gente fala alguma coisa que é muito óbvia para a gente que trabalha com e-commerce, mas para aquele empresário que está ouvindo aquilo, isso é a primeira vez que ele tem contato com aquela informação. Sim. Então, a gente agrega muito através da experiência. E compensa? Compensa para o pequeno empresário? Como que é a forma de precificação? O empresário, através de uma consultoria, ele vai conseguir ganhar tempo. Porque se ele for fazer tudo sozinho, se ele estiver extremamente dedicado, ele vai conseguir fazer aquilo se ele tiver muito foco. Só que, quando ele contrata uma consultoria, ele traz uma experiência de anos aí de caminhada que ele consegue agilizar. E vai ter alguém especializado olhando para o negócio dele. Então, isso ajuda muito no processo que ele tem que passar, né? Ah, legal, bacana. E, assim, uma dúvida, né? Eu já vi algumas colegas de mercado falarem da questão de, poxa, se eu contratar um consultor, esse consultor vai ficar no meu lugar. Isso existe? Olha, eu acredito que exista, possa existir. Eu acho que depende do fit aí, de empresa versus momento versus objetivo. Para mim, não existe, porque eu não tenho intenção. Você não tem mais o objetivo do CLT, né? Não, então, não. Gente, ó, quem for contratar a Jéssica não vai ter esse problema. Ela quer ser pessoa jurídica, ela não quer ser CLT. Inclusive, em um dos meus clientes, como eu já tinha um pouco dessa sensação de gerentes de e-commerce quando chega uma consultoria. Então, eu aprendi também, de uns tempos para cá, que, quando eu chego num cliente novo, eu já deixo bem claro, assim, eu me aproximo do gerente de e-commerce, da gerente de e-commerce, eu quase pego na mão dele, olho nos olhos e falo assim: eu não tenho intenção de voltar a trabalhar em empresa. Então, assim, o meu negócio é te ajudar. Dica para as consultoras que estão nos ouvindo. Faça isso. Deixe a gerente ou o gerente tranquilos, porque, assim, é um trabalho de parceria mesmo. E, quando acontece essa conexão, não é sempre que acontece uma super conexão, mas, quando acontece, o trabalho fica tão bom, fica tão legal, porque um dos meus objetivos do meu trabalho é também capacitar a equipe interna para que o cliente ele tenha mais autonomia. Então, eu entro nos meus clientes falando: eu não vendo consultoria eterna. Eu preciso trabalhar com um projeto começo, meio e fim. Se a gente vai fazer outros projetos, beleza. Mas eu não gosto daquele modo de levar assim: tá aí a Jéssica. A Jéssica está aí, está 3 anos com a gente, está 5 anos com a gente. Então, eu não tenho essa intenção, porque eu gosto de trabalhar com objetivos mais claros. Mas isso é um estigma do mercado, essa questão de eu vou entrar como consultora e lá eu fico. A consultoria ela tem como característica o começo, o meio e o fim. E eu acho que um bom profissional de consultoria, ele tem que deixar muito bem claro que ele entrou para fazer a diferença e ele tem um tempo ali dentro. Isso. E eu acho que isso é fundamental que todos tenham, porque eu já também prestei consultoria e eu tinha que ficar toda hora reafirmando isso, porque ficava entrando em competição desnecessária com as pessoas. E, muitas vezes, quando você está fazendo essa parte de capacitar equipes, aí fala assim: lá vem aquela consultora, acha que sabe tudo. E não é a troca, é só simplesmente agregar, né, o nosso conhecimento, o tempo que a gente tem de trabalho dentro do digital, para aquela empresa. Basicamente é isso, nada além disso, mas as pessoas realmente ficam com esse receio, né? Exatamente. E eu acho que outra dica para as consultoras, de repente, é a gente focar mais no ouvir também. Então, nessa conversa com a gerente, com o gerente, seja lá com quem for da equipe,
ouvir o que a pessoa também precisa. Então, a gente tem os objetivos da empresa, claro, mas no dia a dia daquele líder de e-commerce, o que está faltando, o que ele sente, onde ele tropeça ali, que a gente pode ajudar. A gente pode ajudar, tem coisa que a gente não vai conseguir. Como um colega normal que está trabalhando ali do lado. Que chega com um pouquinho mais de experiência do que no nosso caso, desculpa, já me incluindo, né, dentro do caso, no nosso caso nunca é só o digital, né? A gente tem também outras questões que envolvem as consultorias, né? Como, por exemplo, impactar na área comercial, aí já entra não só o gerente de e-commerce, entra o gerente comercial, a área de produtos, né? Então, por exemplo, numa indústria, a gente tem, por exemplo, a criação do produto, a gente tem o marketing, a gente tem o comercial. A gente fica ali bem no meio, então acaba impactando ali, né, as outras áreas, né? E aí é por isso também que os líderes de empresa eles têm que estar bem abertos e confiantes no que eles estão fazendo, né? Então, estamos trazendo uma consultoria aqui de e-commerce para quê? Ok, para me ajudar com os resultados, isso é muito óbvio, né? Mas o quanto eu estou disposto a fazer mudanças necessárias se fizerem sentido para o meu negócio. Então, não adianta fazer uma contratação de uma consultoria se eu não quero mexer em nada. Então, se você não quer mexer em nada, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Não tem eu tenho até um caos. Eu não sei se você tem alguns causos aí para contar para a gente, mas eu tive um caos muito engraçado que foi... Eu estava com o dono da indústria em reunião, ele ligou para o gerente comercial e o gerente comercial estava com muito medo de mim, né, nessa questão de... ela veio aqui e vai mudar tudo, né? E aí ele ligou para o gerente comercial para tirar uma dúvida e ele virou no Viva Voz e falou assim, tá, mas o que ela está fazendo aqui? Tipo, a gente não precisa do trabalho dela, a gente não precisa disso, disso, daquilo. E eu estava ouvindo no Viva Voz. Aí o dono falou assim, ela está aqui do meu lado, então aí você fala com ela que ela vai te explicar. Aí eu fiquei assim, gelada. Eu falei, gente do céu, o que eu estou fazendo aqui? Que situação. Aí a gente tem que, né, levantar o peito, assim, respirar fundo, com muita classe, e responder, então, eu estou aqui para fazer isso, isso e isso, eu quero te ajudar nisso, nisso e nisso, e a nossa reunião é sobre aquilo. Sim. Aí você pode, por favor, nos tirar essa dúvida? Aí ele, todo sem graça, foi lá e respondeu. Depois ele me ligou, me pediu desculpas, que estava nervoso, que tinha acontecido alguns problemas com ele, né, aquela coisa, mas ficou o tempo todo da consultoria com aquele sorriso amarelo para mim, né, sem graça. E você tem um caos assim para contar para gente? Eu assim não desse estilo, né? Que esse daí foi bem direto, né? Mas já percebi algumas posturas das pessoas se sentindo ameaçadas mesmo. Entendo. Tá valendo, entendeu? Assim, e toda nova consultoria, né? Então, a gente acaba passando por isso. Acaba passando por essa situação. Mas eu acho que uma coisa também importante para as empresas é que quando se contrata uma consultoria, é legal explicar para os envolvidos por que essa consultoria está sendo contratada. Né? Isso, eu acho que gera uma relação de confiança maior entre as partes, de transparência. Né? A gente sabe que tudo isso é importante para o relacionamento. Então, eu aconselho assim, os contratantes a conversarem com suas equipes antes, para não chegar a consultora lá, oi, gente, bom dia, eu sou a consultora, sou a Jéssica. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Ajuda. É que, nesse caso, essa pessoa era formada em marketing e tinha um certo conhecimento, só que ele nunca teve abertura para atuar dentro do marketing e dentro da parte de tecnologia que envolve e-commerce. Então, teve esse... um conflitozinho ali. Aquele conflito ali. Mas foi muito... Depois eu falei, gente do céu, olha cada coisa que a gente passa nesse mundo corporativo, né? É muita história para contar, gente. É muita história para contar. Conta um pouquinho dos seus cases de sucesso para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, eu acho que um dos cases que eu posso comentar seria a implementação de um projeto Omnichannel. Então, que eu acompanhei, que eu trabalhei do começo até a implementação, então desde desenhos de processos, de fluxos, né, treinamento de equipe, enfim, capacitação da galera, fomentar a cultura do Omnichannel dentro da empresa,
até ver o projeto concretizado ali na ponta, acompanhar os primeiros resultados e como que estava sendo aquela dinâmica. Eu acho que foi uma coisa bem gratificante para mim, porque eu também não tinha tido uma outra experiência de projeto Omnichannel antes, né? Então, foi marcante assim, nesse sentido. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. A sua carreira foi mais sempre voltada na implantação de loja, é isso? E acompanhamento de vendas? Eu tenho as duas frentes, né? Então, eu atuo com a parte de auxílio na implementação, no Go Live, né? Então, entre a estruturação de processo, até detalhezinhos de qual a melhor forma de se montar uma árvore de categoria, quais são os parceiros que você precisa ter no seu negócio, fluxos, enfim, tamanho de equipe. Então, eu tenho essa atuação antes da loja virtual ser criada e tenho também a atuação de quando a loja virtual ela já está rodando ali, já está tudo acontecendo, mas aí busca aumentar os resultados ou trabalhar alguma questão específica. Então, por exemplo, eu incorporei nas minhas opções de serviço aí que eu presto a capacitação de equipe interna, porque era algo que já acontecia naturalmente, só que hoje eu disponibilizo para, se as pessoas quiserem contratar especificamente esse serviço, eu quero, ao invés de pagar um curso para a minha equipe, eu quero algo mais focado, mais específico para as necessidades. Então, eu incorporei esse tipo de trabalho dentro dos serviços que eu ofereço. Uma das coisas que eu vejo também como um problema nas consultorias é que você está falando aí dessa parte da capacitação da galera, e é justamente isso. A gente se deparou várias vezes com capacitei a galera e a galera foi mandada embora. Aconteceu com você? São escolhas. Tipo, você treinava estava pronto, mandava embora. Se treinava outro, estava pronto, mandava embora. Aí um dia eu fui lá e falei pro gerente da RH, eu falei, por que as pessoas que eu estou treinando estão indo embora? Aí é que eles tinham um controle muito grande em relação ao que o funcionário estava fazendo ali no horário do trabalho. Era uma questão cultural. Então, assim, indústria é um negócio mais... né, linha reta, segue assim, ali o tradicional e tal, e o marketing, a tecnologia, quem é de e-commerce, muitas vezes vem de ambientes mais descontraídos. E aí, esse foi porque ele fumava o dia inteiro, aquele foi porque ficou no Facebook, aquele outro foi porque, sei lá, estou falando modo de dizer, eram os motivos assim, né, que eles não conseguiam manter aqueles funcionários que a gente colocava ali por conta disso, né? Aí eu falei, não, tudo bem, então na próxima a gente já coloca essa pauta no treinamento deles, que eles não podem fazer isso aqui dentro. Foi muito engraçado, gente. Eu saí assim pensando, né? Porque a gente vem de um mercado descontraído mesmo, né? Você já passou por alguma coisa nesse sentido, de estar numa empresa muito tradicional e ter que contratar pessoas? Olha, muitas empresas que eu tive contato, elas, por incrível que pareça, assim, elas são mais tradicionais culturalmente. Então, às vezes, você olha para uma empresa que visualmente ela é extremamente descolada e tal, só que aí no dia a dia você observa que é um negócio diferente. Questão de horário, de afetar na liberdade assim do colaborador e tal, né? Eu nunca tive dificuldade assim para esse tipo de coisa, porque são escolhas que a empresa tem que fazer, né? Então, assim, tudo bem, você tem essa visão mais tradicional, você quer essas coisas, só que dentro dessa visão você consegue atingir tais perfis. Não adianta você querer contratar a pessoa mais hardcore de marketing, que tem as referências mais criativas e tudo mais, que essa pessoa ela não vai querer caber na caixinha. Exato, São exato. escolhas. Tá valendo para todo mundo, desde que todo mundo... é uma dica aí para as consultoras, né, que de repente estiverem passando por isso também, né? É uma situação. Legal, bacana. Bom, vamos finalizando agora. Me fala um pouquinho sobre o que você considera mais importante para um consultor hoje que quer ingressar, que quer sair do CLT como você, ou coisas que você errou e que você fala, não façam isso.
Bom, tem que construir sua bagagem, né? Então, a minha forma de construir minha bagagem foi gerenciando lojas virtuais. Então, porque aí você sente a dor exatamente da operação, você consegue avaliar melhor as áreas que você se envolve, você entende melhor de um processo logístico, de parceiros de UX, de SEO, de SM, né? Então, quando você gerencia uma loja virtual, você tem contato com muitas experiências ali. Então, a minha forma de construir bagagem foi assim, e aí por isso que eu acredito que eu consigo oferecer bastante na consultoria, né? E aí, assim, a maioria dos meus clientes eles vêm por recomendação, por indicação de outros que já foram clientes, né? E aí a gente tenta sempre ampliar os nossos contatos, porque é através desses contatos que as pessoas acabam te conhecendo e entendendo um pouco melhor sobre o seu trabalho. Aqui no podcast, sim, por exemplo. Também. Então, acho que através dessas conexões reais, né, não fazer network por fazer. Eu venho refletindo muito sobre isso ultimamente, porque eu sempre fui contra, assim, eu achava que networking era uma forma superficial de ficar atrás das pessoas, mas não é assim, não precisa ser assim e não é assim que funciona. Então, eu acho que através de conexões reais mesmo, a gente consegue expandir nossos negócios. Nossa, nisso eu concordo com você em gênero, número e grau. É isso mesmo, as conexões têm que ser reais, principalmente quem é consultor hoje depende, sim, do networking. Ninguém vai lá, deixa eu ver aqui no Google um consultor de e-commerce para me atender. Aleatório, né? Ninguém vai fazer isso. Então, estar nos canais corretos, estar com um grupo correto, estar se movimentando, né, no mercado, aí, apresentando cases também, né? Sim, porque não, importante. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter a participação do cliente para ajudar a apresentar esses cases. E é isso. Né? Eu acho que a gente concordou em tudo aqui. O papo fechou, assim, né, fechou. O papo que a gente, é isso que a gente está falando. É isso. Que bom. Verdade. Gente, eu gostaria muito de agradecer quem ficou com a gente até agora. Vou pedir para vocês seguirem os nossos canais nas principais plataformas de áudio. Seguir o nosso Instagram, @mulheresnoecommerce. E da querida Jéssica no @ecom com 2 M's, Ecom Razão. Ó, que legal. Ecom Razão, tem que ter razão. E quem quiser participar da comunidade, é só entrar no mulheresnoecommerce.com.br/participe. E fiquem ligadas nos próximos episódios aqui com a gente. Se você tem uma história legal para dividir com a gente também, o canal está aberto. É o contato @mulheresnoecommerce.com.br. O meu Instagram, o @_smiley. Esse podcast está sendo gravado aqui na @agência Sinalize Web. E esse podcast tem o patrocínio da Orbital Commerce, a única plataforma com SEO automatizado do mercado. E é isso aí, gente. Agradeço muito. Muito obrigada, querida. Adorei nosso papo. E pode se despedir aí do pessoal. Eu que agradeço, adorei nosso papo também. Eu fico muito feliz de estar em contato mais direto com a iniciativa Mulheres no E-Commerce, que a gente tem bastante lugar para ocupar ainda. Com certeza. Então, obrigada pelo convite, obrigada pelo papo. Valeu, obrigada, gente. Tchau, tchau.